Boa tarde, vamos começar com a nossa palestra do dia 26 de março de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. A palestra de hoje nós vamos falar sobre o que significa topo de fundos. Quando que o mercado, quando que um ativo deixa um topo ou deixa um fundo. Inclusive porque uma definição de tendência é feita através de topos de fundos consecutivos mais altos, topo de fundos consecutivos mais baixos, tendência de baixa. Então, aqui, por exemplo, nós temos topinhos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos, tendência de alta, que aí ele deu um rally, foi lá em cima, né? Mas no final das contas, o que caracteriza um topo? Pode ser um topo como esse, como esse daqui, um topo, né, depois de uma alta significativa, ou topinhos pequenos como esses daqui. Basicamente, um topo é quando o mercado está numa tendência de alta, no caso, topo de alta, um topo significa uma tendência de alta, e ele faz uma figura de reversão pelo gráfico japonês e reverte essa tendência. Na verdade, a gente vai identificar uma possível reversão de tendência através do gráfico japonês. Nesse caso aqui, ele fez um padrão de envolvimento com esse Marubozu, e Marubozu, início de tendência, analisa continuação de tendência, no caso de baixa. E aí, ele reverteu deixando esse topo aqui. Então, não tem muita ciência, né? Nesse caso aqui, ele vem uma tendência de baixa, pequena tendência, tudo bem, mas vem uma tendência de baixa. E nesse momento aqui, ele vai e faz, não chega a ser um padrão de envolvimento clássico, porque aqui ele fechou em 55,298 e abriu aqui 55, 330 e poucos. Então, um padrão de envolvimento ele teria que ter aberto com um gapzinho abaixo desse candle aqui. Não aconteceu. Mas o que ele fez aqui? Ele reverteu forte, fez o Marubozu. Marubozu em início de tendência sinaliza continuação de tendência. E foi isso que aconteceu. Ou seja, ele confirmou essa reversão. É comum a gente ter, depois de um Marubozu, ter alguma figura de realização de lucro para depois continuar subindo. E aí ele começou a fazer um zigue-zague para cima, com o topo de fundos consecutivos mais altos. Então, toda vez que a gente fala em fundo ou em topo, pega um fundo aqui. Você olha o gráfico japonês, ele vai te dar o momento da virada através de uma figura simples ou composta de reversão. Quando a gente fala uma figura simples, basicamente é um candle, uma figura composta, dois candles ou mais, dois, três candles, mas normalmente dois candles. Tá certo? Ele vem, fez aqui esse martelo de reversão altista, e aí no dia seguinte ele até abre realizando, faz um padrão de envolvimento e vem para cima. Então basicamente é isso. Um fundo é quando quando ele reverte, confirma a reversão e deixa um fundo. Um topo é quando ele vem de baixo para cima, seja um topo pequeno, como a gente vê aqui, topinhos consecutivos, né, topos consecutivos mais baixos, fundos consecutivos mais baixos, tem uma tendência de baixa. Então ele vai fazer um fundo, reversão sobe, reversão cai, reversão sobe. Então temos topinhos de fundos consecutivos mais baixos. Ou temos aqui um Harami de reversão altista, onde ele vem com forte queda, aí ele faz uma figura de reversão e reverte para cima. Tá certo? Não tem muito mais do que acrescentar. Esse fundo, topo de fundo, você pode ter eventualmente a formação de alguma formação pela teoria de Dow, mas na grande maioria das vezes a gente vê uma reversão pela teoria, pelo gráfico japonês. Então ele vem no movimento de alta, faz aqui um spinning top, que é uma figura de indefinição sinalizando a perda da força do movimento anterior, ou seja, perda da força da alta, aí
E basicamente ele diz o seguinte: cansei de subir. E, invariavelmente, no próximo candle ele ou forma uma figura de reversão, ou ele já começa a confirmar o cansaço do movimento anterior com o movimento de queda. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, temos bastante tempo para responder. Se não tivermos dúvidas no momento, a gente vai ficando por aqui e a gente volta amanhã às 9h30 da manhã com o nosso call de abertura. Obrigado a todos e até amanhã.